Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui para falar um pouco da série Love and Death da HBO, Amor e Morte, que tá no seu quarto episódio aí, disponível pela HBO Max. Mais uma vez, uma série muito interessante, muito bacana de se acompanhar da HBO, apesar da temática ser bem pesada, porque fala de um crime real e chocante. Mas é uma série que eu tô gostando muito pelo elenco, pelo contexto da história, é muito interessante. Questões são colocadas em jogo como hipocrisia dentro da sociedade, como a relação complexa que existe entre cada personagem. Então a série é protagonizada pela Elizabeth Olsen, mas todo o elenco está muito em sintonia, que eu achei muito legal também. Não só ela brilha, como todo o elenco. E só para lembrar que eu falei do caso real dessa série aqui no canal, então tem um vídeo falando do caso real que inspirou a série. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. E eu vou falar aqui um pouco dos 4 primeiros episódios disponíveis, quer dizer, a HBO disponibilizou do 1 ao terceiro e quinta-feira passada disponibilizou o quarto. São 7 episódios ao total e toda quinta ela vai disponibilizar um episódio novo, o que é uma coisa que deixa a gente um pouco ansioso, assim, não é igual outras plataformas que disponibilizam tudo de uma vez, você pode maratonar, não. Os três primeiros episódios, depois o quarto e assim sucessivamente toda quinta-feira. Então eu vou falar aqui a análise do 1 ao 4 e depois no outro vídeo, a segunda parte, eu falo do restante aí da série do desfecho. Então vamos lá? What are you doing? Candy, where have you been? I'm so sorry the day just got away from me. I don't understand why you're so secretive. Oh my God. Bom, então só para contextualizar vocês, a Candy Montgomery, interpretada pela Elizabeth Olsen, é uma dona de casa tranquila, considerada uma pessoa exemplar dentro da comunidade do Texas, e era da igreja metodista. Lembrando que a série se passa no final da nos anos 70, iniciando a década de 80, e ela é casada com o Pat Montgomery, que é o Patrick Fugit, e eles vivem nessa comunidade religiosa metodista, até que em determinado momento no jogo de vôlei, que acontece lá, organizado pela igreja, ela se apaixona pelo Alan Gore, interpretado pelo Jesse Plemons. Gente, só um adentro aqui, como os personagens estão caracterizados diferente dos atores. Eu tava vendo na internet esses dias, os atores e os personagens, eles mudam assim completamente. A caracterização da série está perfeita. Lembrando que a série, gente, ela é produzida pelo David B. Kelley, que é o mesmo criador do Big Little Lies, que é uma série também muito famosa aí da HBO, que fala sobre tramas familiares. Tem a Nicole Kidman, a Reese Witherspoon, o elenco é gigantesco, a Shailene Woodley. Então o Love and Death traz um pouco esse contexto das relações familiares, a questão da hipocrisia que eles vivem, a questão de colocar a igreja protestante como pano de fundo aí para debater questões muito ligadas à sociedade, a fanatismo, a ideologias e principalmente a hipocrisia, que eu acho que é o mais interessante que a série contextualiza aí. E, por sua vez, o Alan Gore é casado com a Beth, interpretada pela Lily Rabe, Beth Gore. E ambos têm filhos, têm famílias. Então, na realidade, existe uma traição muito forte da personagem da Elizabeth Olsen, da Candy Montgomery, com o Alan Gore. Eles estão lá, e isso são os 3 primeiros episódios. Eles estão lá, acontece esse evento, então, um jogo de vôlei dentro da igreja. E ela sente que pintou um clima, eles barram nela assim durante... Ah, lembrando que vai ter spoiler, né? Porque eu vou falar das séries, então se você não assistiu, assista e depois venha ver meu vídeo aqui. Então ela esbarra nele assim durante o jogo de vôlei e sente que tem algum clima. E ela é uma personagem assim adorável perante a sociedade. Ela é uma super mãe, uma super dona de casa, uma super cozinheira, uma super mãezona da família, um exemplo. Até tem determinados momentos das cenas que até os próprios vizinhos falam: ah, não, se você quiser sei lá, entrar pro grupo, ser da igreja, se dar bem na comunidade, seja amigo da Candy Montgomery, que ela é um exemplo de mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, incrível. Então ela tinha essa vestimenta, essa capa de ser a dona de casa perfeita, a mãe perfeita. Só que ela, bem sapequinha, bem safadinha, para não dizer outra coisa, se envolve com o Alan Gore, que também é um membro da igreja, e ele trabalha fora, tal, porque na época o contexto é o seguinte: os maridos trabalham fora e as mulheres ficam tomando conta dos filhos, donas de casa e também participando das questões da igreja, né?
ele também participa. Então tem todo esse pano de fundo aí. E aí eles resolvem que eles iam ser amantes. Só que é engraçado, porque a série vai moldando assim, a gente quer se envolver sexualmente, só que a gente não quer magoar. Eu não quero magoar a Beth, o Alan falava pra ela, o Alan Gore, eu não quero magoar a Beth, e a Candy falava, não quero magoar o Pat. Então assim, eles queriam ser amantes, transar, mas queriam respeitar o marido e a esposa que eram casados, assim, não queria que ninguém saísse machucado. Enfim, deu no que deu, né? Vocês já sabem. Então, os 3 primeiros episódios vai moldando essa personalidade da Candy, vai mostrando como que são as situações lá na cidade e tal, a vizinhança, vai mostrando a relação deles, que eu acho que é o mais interessante, porque mostra nuance de crescimento. Eles começam muito tímidos, aí marcam num hotel meio afastado de onde eles moravam, assim, ambos vão de carro, ele no horário de trabalho, ela também, enquanto o marido estava trabalhando, ia lá, e ela levava o lanche, o almoço, eles almoçavam no hotel lá, depois do almoço que eles consumiam o ato. E é interessante que é uma nuance de crescimento. Então, a primeira cena de transa deles é aquela coisa bem tímida, assim, mas a gente percebe que ambos gostaram da situação, gostaram do sexo ali. E aí, a partir do que os episódios vão andando, né, isso até o terceiro, vai vendo que eles já estão mais familiarizados, que o sexo já é uma coisa mais selvagem, já estão mais íntimos um do outro, então mostra muito a crescente da relação deles. Enquanto isso, os traídos, né, tanto a Beth como o Pat, ficam sem saber. Só que acontece uma coisa muito interessante no terceiro episódio, se eu não me engano, que aí a Beth começa a desconfiar por uma cena específica do nuance, que ela vê a Candy e o Alan conversando assim no carro, meio que rindo, sabe, aquela coisa bem na malemolência, e ela aí saca. Isso é uma coisa muito sutil, mas ali eu percebi que ela estava sacando que eles tinham alguma coisa entre eles. Antes disso, acontece um retiro de casal, que a Beth, ela meio que... ela é esposa do Alan, né, e ela quer ter relações com ele, só que ela é uma esposa que ela não tinha uma relação muito frequente, vamos dizer assim. E aí, quando ela quer tentar, ele meio que não quer, porque ele tá se envolvendo já com a Candy, tá meio cansado da situação, que é certo que vocês me entendem. E aí ela percebe que existe uma coisa errada, assim, pô, eu tô aqui, eu sou sua esposa e você não quer, tipo, transar comigo, o que que tá acontecendo? E aí acontece o seguinte, e aí eles se matriculam num curso de casal, isso a Beth e o Alan, pra tentar voltar à chama do casamento e tal, e esse curso era um pouco mal visto na cidade, era tido como uma seita. Várias vezes eles conversam isso. Eu quero destacar também que a melhor amiga da Candy, que é a amiga fofoqueira, é a personagem da atriz Kristen Ritter, que é a Sherry. Ela é famosa a série que ela fez da Marvel aí, Jessica Jones. É a protagonista de Jessica Jones. Ela que é a melhor amiga da Candy, né? Da personagem deles, a Beth Olsen. E ela é confidente dela. Então, nesses 3 episódios, vai mostrando também, assim, ela contava que ela traiu o marido pra ela. E ela, amiga, cuidado, não sei o quê. Então, depois desse retiro de casal, eles meio que... o Alan e a Beth, eles meio que voltam com todo o fogo, voltam assim, mas querendo um e o outro se mover mais, e ele fica meio assim preocupado com a situação dos amantes. Então ele vai conversar com a Candy e ele fala, olha, eu não queria ser mais amante seu, porque eu quero ter minha mulher. Um detalhe também, a mulher dele tinha acabado de ter filho há pouco tempo. Durante esses 3 episódios, vai mostrando a gravidez dela, entendeu? Que era uma gravidez meio que de risco, mas ela tem a bebezinha. E eles já tinham uma filha. E a Candy e o Pat também tinham 2 filhos, assim, pré-adolescentes. Então, a série é muito legal, gente, porque vai mostrando todo o contexto da época. Então, assim, tem uma hora que eles estão no cinema assistindo Grease, no tempo das Brilhantinas, né? Com a Olivia Newton-John e o John Travolta. Agora, no 4º episódio que eu vou falar ainda, tô ainda no primeiro e o terceiro. Eles assistem o Império Contra-Ataca, Star Wars, assim. Então, assim, a série tem todo esse contexto da época, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de série, assim, que traz todo o contexto que eles viveram naquela época, como era ir pro cinema, como que aquelas pessoas, aqueles personagens de cinema influenciaram a juventude da época. Então tem uma cena muito engraçada que no Halloween, em um desses 3 episódios, que a filha da Beth se veste de Sandy, do Grease, quando ela tá rebelde, quando ela veste aquele vestido preto, a Sandy, a Olivia Newton-John, que ela coloca aquele cabelo loiro anelado e coloca aquela roupa de couro. E ela fala, não, você está se vestindo igual uma prostituta. Então, olha o que esse filme influenciou. Eles eram muito conservadores, assim. Então, meio que nada, entendeu? Nada muda, assim. Então, eu acho interessante trazer esse contexto da época pra gente meio que entrar dentro da série, se familiarizar. E isso essa série faz muito bem, faz com muita excelência, assim. Porque parece que a gente tá vivenciando, parece que a gente mora no bairro ali. É uma coisa que flui muito sem ser cansativo. God. I think a woman did this.
It was evil. A monster. Let's just start from the beginning. E aí acontece essa conversa entre a personagem da Elizabeth Olsen, a Candy, e o Alan. E eles meio que se separam. Só que vem um quarto episódio agora. Que aí o quarto episódio, ele meio que mostra o crime real que aconteceu. Ele vai mostrando, porque assim, o terceiro episódio acaba a Beth confrontando a Candy, falando, você tá tendo caso com o marido? E ela meio que revela. Antes disso acontece uma coisa importante. O Pat, lendo uma carta que o Alan escreveu pra Candy, descobre que a mulher traía ele. Só que o Pat perdoa ela. Inclusive, eles vão fazer aquele retiro de casal que o Alan e a Beth tinham feito há um tempo atrás. E aí meio que eles esquentam a relação também. Então o Pat já sabia da traição e tinha perdoado a Candy. Olha só. E a Beth meio que confronta a Candy, né, na cena do terceiro episódio, a cena final, ela confronta ela e ela revela, foi o Alan que te contou, a gente teve um caso há muito tempo atrás, o que era meio que mentira, que eles ficavam indo e vindo, e aí acaba com ela pegando o machado, a Beth, e aí vem um quarto episódio, e no quarto episódio acontece o crime, só que aí não mostra pra gente exatamente como foi o crime, a gente sabe que elas tiveram uma briga, a Candy e a Beth, e a Beth acabou morrendo assim. E aí mostra que foi uma coisa muito violenta. Tanto é que, gente, esse quarto episódio é super tenso, assim, porque acontece o crime. Aí a Candy, ela vai pra casa, toma banho e vai pros afazeres da igreja, assim, a pessoa da Elizabeth Olsen. Enquanto a Beth tá morta em casa, com a bebezinha lá, chorando. E ela meio que, vou cuidar como se nada tivesse acontecido. De manhã. E o Alan, nesse dia, tinha de fazer uma viagem de trabalho. E ele começa a ligar, quer dizer, década de 70, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era ligação, né? O telefone lá, tan. E ele começa a ligar, e a Beth não atende. Ele acha estranhíssimo. E aí ele começa a ligar. Aí ele liga pra casa da Candy, do Pat, fala, Pat, tem como você ver se a Beth tá lá em casa? Ele vai lá e vê que tá tudo apagado. Aí ele fala, Candy, tem como você ver que se a Beth tá lá? Ele liga em outro horário, a Candy vai lá e fala, mas a Candy sabia que ela é aquela assassina, né? E aí ela vai e tal, fala, não tá, entendeu? Tenso. A bicha não era pouco malvada, não era pouco fria, não. E aí, o Alan pede pros vizinhos, porque na verdade eles não eram vizinhos, eles moravam um perto do outro, mas não eram exatamente vizinhos. Os vizinhos ir lá na casa dele, ver se a Beth estava bem e tal, e os vizinhos meio que arrombam, e entram e se deparam com a cena chocante dela com 41 machadadas, corpo estirado, sangue para todo lado, sangue no banheiro, porque a Candy tinha matado ela, tinha ido tomar banho na casa dela, entendeu? Se lavaram, chegou em casa, tomou banho, botou a roupa pra lavar. E a bebezinha chorando no quarto. Então eles pegam a bebezinha, tal, levam e contam pro Alan. E aí a série muda totalmente o rumo, assim. A cidade vira aquela comoção. Há 25 anos nunca tinha existido nada tão brutal. A comunidade da igreja fica em choque, eles começam a desconfiar, e começa a investigação. O quarto episódio, do meio pro fim, é a investigação. E aí os delegados começam a fazer a perícia, as pessoas lá, a polícia começa a fazer a perícia e vê que realmente não era um cara, não era um homem, que ali era indícios de que teve uma briga entre mulheres. E aí a coisa começa a ficar feia. E agora como destaque, eu já tô falando muito, né? Meu vídeo vai dar... Quer dizer, eu tento ser sucinto, mas não tem como. Ter quatro episódios, gente. Isso que eu tô resumindo bastante. E aí a cena final que eu acho brilhante, assim, que é a cena que a Elizabeth Olsen, a Candy Montgomery, vai na delegacia depor. E ela depõe, e ela assim, meio que assustada. Aí a série começa a dar indícios de que realmente a gente sabe que ela foi assassina, mas os personagens não sabem. Só que a série começa a dar indícios pros personagens que ela começa a agir estranhamente. Tipo, depois da missa de sétimo dia lá da Beth, ela chama um cara lá em frente da igreja e fala, olha, eu vou depor agora à tarde, o que você acha que eu devo falar? E lá, e você fala que se você for visitar, que ela nunca tinha negado que ela tinha ido lá no dia da morte, só que ela falou que foi e foi embora, foi cuidar das coisas da igreja e tal. E a última cena desse episódio é justamente ela na delegacia, e aí o depoimento dela é tipo, ela conta detalhes, na cena da delegacia dela depondo, ela conta detalhes, assim. Então, na verdade, ela descreve que é uma coisa que, se você for ver esses programas de investigação, esses canais aí do YouTube que fala que a galera está mentindo ou não quando está falando de algum crime, sabe? Essas coisas assim que tem, que aí é engraçado, porque toda hora eu lembrava disso, porque o depoimento dela, ela falando com riqueza de detalhes do dia dela. Ela, então eu fui para a igreja de manhã cedo e lá eu li uma parábola das 3 árvores, não sei o que. Aí ela quer que eu conte para vocês? É tipo assim, tudo detalhadamente para ela, tipo, ser
zero suspeita. Então isso, eu acho que acaba intrigando o delegado e os policiais que estavam na sala. E aí ela fala... E aí é legal essa cena porque mostra justamente isso, a falsidade, que ela é uma pessoa assim... Cara, primeiro que ela é uma pessoa meio maníaca, né? Psicopata, porque ela mata a mulher e age como se nada tivesse acontecido. E aí esse depoimento acho que é a chave que vira para os investigadores. E aí tem a série termina com a entrevista do marido, né? Do viúvo, do Alan Gore, que aí eles falam, ela tinha problema de casamento e tal, ele meio que explicava, só que ele não revela que ele era amante da Candy. Só que aí no final da série ele liga pro delegado falando, olha, eu omiti um fato, eu era amante dela. E aí acaba com um close no rosto dela, da Elizabeth Olsen, né, da Candy. E agora vamos nos próximos episódios. Então é isso, gente. Tentei assim falar um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto, mas esses 4 episódios, eles são muito, muito interessantes, porque eles mostram justamente as nuances do que acontece baseado nesse crime real tão chocante, né? Então é isso, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vão vir mais 3 capítulos, são 7 ao todo. E eu vou falar desses 3 capítulos finais também num vídeo aqui pra vocês. Um resumão do que foi o contexto da série, se foi legal, se foi um desfecho interessante. Lembrando que essa série também já foi retratada no Star Plus, protagonizada pela Jessica Biel. Eu falo isso no meu vídeo que eu falo da série do crime real, que eu vou colocar aqui. E é isso, são os 4 episódios. Eu quero saber o que você achou, se você assistiu, deixa nos comentários aqui. Curta, divulgue, compartilhe para seus amigos. Se você não está assistindo a série, assista, que é uma série muito legal, investigativa. Como eu falei, o elenco tá ótimo, total sintonia. Elizabeth Olsen, maravilhosa como sempre na atuação. Nossa querida Wanda aí. E curta, compartilhe, divulgue, que ajuda muito o meu canal. Até a próxima, fique com Deus. Depois eu volto para falar do desfecho aí dessa série Love and Death da HBO. Episódios novos todas as quinta-feiras. Um beijo, até a próxima, tchau.